E o tema da mensagem nesta noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tem o seguinte tema: Ele vive. Esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. E esse texto se encontra em Êxodo, texto da mensagem se encontra em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Tema da mensagem: Ele vive. Divisa, Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Texto este muito conhecido pelos irmãos, a qual fala muito ao meu coração e acredito que irá falar ao seu também. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Porque isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E agora, Senhor, que a mesma será explanada, que o teu Espírito, ó Pai, que ilumina a nossa mente, que nesse momento o Senhor possa me usar como um canal desobstruído, a qual possa, ó Deus, transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tema da mensagem: Ele vive. Parece que a nossa mente, nesses dias, o nosso coração, nós não pensamos outra coisa a não ser esperança. Nós não pensamos outra coisa a não ser que esses dias possam passar logo.
nós não vemos a hora de retomarmos a nossa vida como ela era antes. E não é diferente para o povo de Israel nessas circunstâncias que nós acabamos de ler o texto. Durante muitos anos, eles ficaram presos no Egito. E o sonho de consumo que eles tinham era ter as vidas deles como era anteriormente. Mas nesse momento eles se encontram presos, cativos no Egito. Mas, diferente do que alguns pensam aí fora, que o nosso Deus está morto, como alguns pensam aí fora, que ele deveria agir hoje, rápido, agora, tirar essa epidemia, ele ainda continua vivo. Embora alguns acreditam que para ontem o Senhor já teria que resolver esse problema, existe de fato uma situação que é a vontade de Deus. E nós devemos esperar a vontade de Deus, crer na vontade de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus tem um momento, um tempo, para dizer basta. E durante muitos anos aquele povo viveu ali, preso no Egito. E Deus então, ele se revela a Moisés. E o texto diz que ele se aparece a Moisés. Moisés estava pastoreando, trabalhando ali nas terras do seu sogro Jetro. Até que o momento que Deus se manifesta para ele. E aqui nós vemos a teofania de Deus, que Deus se manifesta como uma sarça ardente. E aquela sarça, ela pegava fogo, estava se consumindo naquele momento. Ela queimava, mas ela não se consumia. Quando Moisés ele vê aquilo, ele poderia imaginar, mas é um mato tão pequeno, é uma sarça tão pequena, por que ela não se consome? Até que Deus começa a falar com Moisés através daquela sarça. Então Deus se aparece a ele. Olha o que diz o versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Então nós vemos nesse texto que o nosso Deus não é um Deus que fica escondido, não é um Deus que está escondido, não é um Deus morto, não é um Deus que não aparece, muito pelo contrário, nós vemos nesse texto que ele é um Deus que aparece. E nós podemos crer que em qualquer momento Deus irá cumprir a sua vontade, porque Deus é um Deus que se aparece, é um Deus que aparece. Não é um Deus que se esconde. Muitas das vezes nas nossas aflições, muitas das vezes nas nossas dificuldades, os nossos amigos se escondem. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que em todo e qualquer momento, ele aparece. Nós vemos também que ele não só se apareceu ali, ele não só apareceu naquele momento, como a sarça ardente, mas ele também começa a falar com Moisés. Olha o que diz o versículo 6, ele diz assim, disse ainda, quem foi que disse? Foi Deus, Eu sou Deus de seu pai. Então nós vemos que o nosso Deus, ele está vivo, ele aparece, ele está vivo e ele fala. E eu tenho certeza que nesses dias, Deus tem falado no seu coração. Deus tem acalmado o seu coração. Deus tem trazido esperança no seu coração. Deus tem falado com você. E nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Ele ainda continua falando conosco, porque Ele é um Deus vivo. Ele vive.
E nós devemos crer que Ele está presente, que Ele está vendo todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vemos então que Ele aparece. Ele é um Deus que fala e Ele é um Deus que vê a minha aflição e Ele vê a sua aflição. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 7 diz assim, ó: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Nós podemos crer de fato que esse Deus, Ele vê a nossa aflição. Ele enxerga a nossa aflição. Ele não está alheio a essa circunstância, mas Ele está vendo. E nós precisamos crer nisso. Eu sei que muitas pessoas já perguntaram, Senhor, cadê esse Deus? Será que Ele não está vendo as pessoas morrendo? Tantas pessoas já morreram. Onde está esse Deus? Será que Ele não está vendo isso? É claro que Ele está vendo, pois Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E aqui então Deus, Ele diz a Moisés, no versículo 7, eu tenho visto a opressão que os egípcios têm feito sobre o meu povo. Eu estou vendo. É isso que Ele está dizendo para Moisés. Eu estou olhando, eu estou vendo. Eu acredito, meus irmãos, que nos nossos dias de hoje, quem nunca ouviu falar em Deus, tem ouvido falar. Eu acredito, meus irmãos, que muitas pessoas que um dia zombaram desse Deus, têm chamado por Ele. E o nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o texto que nós acabamos de ler agora, ele diz que o Senhor está vendo a nossa aflição. Muito mais do que isso, esse Deus que está vivo, Ele aparece, Ele fala, Ele vê a aflição. E o texto também diz que Ele nos livra. No versículo 8, ele diz assim: por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Então nós vemos, né, que Ele não só está vendo a aflição agora do povo, mas Ele também vai livrar aquele povo. Olha que interessante. Parece que esse texto, escrito há tantos centenas de anos, parece que ele serve, ou melhor dizendo, ele serve para os nossos dias de hoje. Porque o mesmo Deus que permite que muitas vezes nós tenhamos algumas aflições nas nossas vidas, é o mesmo que nos livra. E o mesmo Deus que com o seu consentimento o povo de Israel foi levado ao Egito, é o mesmo Deus agora que vai livrá-los. É o mesmo Deus que vai agir. Então nós vemos no texto que ele diz: olha, eis que eu vou livrar o meu povo, eu vou agir em favor do meu povo. Nosso Deus é tão maravilhoso que a palavra de Deus diz em Mateus que a chuva, ela vem para o justo, mas para o injusto também, né? E quando Ele nos livrar dessa pandemia, além de livrar os justos, também irá livrar os injustos. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, né? Este é o Deus que nós servimos. Embora muitas vezes, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, embora muitas vezes livres, estamos presos. Quantos crentes neste exato momento está preso?
né? Não é preso em casa, não. Está preso numa profunda tristeza, né? Por quê? Porque a nossa alegria, ela vem através do nosso Deus, né? E eu gostaria nesse momento de lembrar aqueles irmãos que muitas vezes poderiam ou podem estar no culto e não vêm. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de irmãos que não são tão assíduos na igreja, né, mas agora gostaria de estar aqui. Que nós possamos dar valor, meus irmãos, aos momentos que Deus nos permite estarmos juntos. Eu sempre gostei de orar, agradecendo a Deus pelas portas abertas. Pelas portas, né, abertas que nós temos na nossa igreja, ou em outro sentido, pela liberdade que nós temos de cultuar o Senhor. Eu não vou pedir para virar a câmera, mas hoje a porta está fechada. Né? Hoje a porta está fechada. Né? As pessoas querem, mas não podem estar. Que o Senhor possa nos livrar, né? Que o Senhor possa, de fato, fazer com que nós voltemos louvar e adorar a Ele nesta casa aqui. Amém. Que na nossa casa nós já estamos louvando. Amém. E adorando o Senhor. Em último lugar, em quinto lugar, já terminando a mensagem, Ele ouve o nosso clamor. No versículo 9, olha que interessante. Até agora, Deus se mostra, se revela, Ele aparece, Ele fala, Ele vê, Ele livra. Mas agora tem uma coisa maravilhosa aqui no versículo 9. Olha o que Ele diz, né? Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim. Então nós vemos que até esse momento, Ele foi se revelando, mas por causa de alguns gestos, Ele se revelou. Que gesto foi esse? Alguns que estavam ali, oravam, clamavam a Ele, e Ele ouviu o clamor. Por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito Seus defeitos. Justamente por causa disso. Ele ouviu o clamor de alguém. Eu não sei se foi 1, se foi 5, se foi 10, se foi 15. Ele ouviu o clamor. E desse a qual ele ouviu o clamor, esse iria ver a glória de Deus, o grande livramento que o Senhor ia dar. Continue orando, igreja. Continue intercedendo. Porque Deus vai ouvir o nosso clamor. Tenha certeza disso. Assim como Ele se revela, Ele também ouve o nosso clamor. Quanto mais você estiver orando, quanto mais você estiver clamando, mais rápido Ele vai agir. Que você possa ter essa certeza, porque Ele vive, Ele está vivo, e Ele está ouvindo, Ele está vendo todas as coisas. E é importante que nós nos mantemos em comunhão, orando, jejuando a cada momento, pedindo que Ele possa estar ouvindo o nosso clamor. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Que você possa guardar nesse texto. Que você possa guardar esses 5 tópicos. Primeiro, Ele vive, que é o tema da mensagem. Segundo, o tema é Ele vive. Primeiro tópico, Ele é um Deus que aparece. Segundo, Ele é um Deus que fala. Terceiro, Ele é um Deus que vê a minha aflição. Quarto, Ele é um Deus que nos livra. E 5, Ele vê o nosso clamor. Que nesta noite o Senhor possa ouvir cada clamor, cada oração que nós temos feito para Ele. Deus abençoe as nossas. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra.
Palavra essa que nos emociona, Pai. Palavra essa que nos traz esperança aos nossos corações. Que nós possamos ter esta certeza que o Senhor vive, Amém. que o Senhor reina, que o Senhor está dentre nós e em nós. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra é viva. Obrigado a Deus por cada irmão que está aqui nesta noite nos ajudando para que esse culto seja feito. Livra os Teus servos, ó Pai, que saíram das suas casas, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela sensibilidade do Espírito que o Senhor tem dado a mim e a muitos outros. Que neste momento, Pai, nós possamos, Senhor, a cada dia, nos colocar na brecha para pregar a Tua palavra, para trazer amor e esperança, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar.
pelo nosso irmão João, diácono irmão João. O Juan estava aqui, né? E teve que sair às pressas porque ele não está se sentindo bem. Bom, então nós iremos aproveitar nesse momento e estar orando pelo nosso diácono irmão João. A Duda da Marta também está resfriada. A Angélica também, né, está resfriada. Bom, a Mimi, né, também está resfriadinha. E nós vamos estar orando nesse momento. Se não estivesse orando pelo meu patrão, que ele está com bronquopneumonia. Ok, também nós estaremos orando pelo patrão da irmã Marta. Bom, então nesse momento nós vamos estar. Pai, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Eu te peço, Pai, uma bênção especial nesta noite, ó Pai, pelo irmão João, que nesse momento está indo para o hospital. Deus, que o Senhor possa visitar o teu servo. Sim, meu Deus. Não seja nada grave, ó Pai, nós te pedimos. Te pedimos também pelo patrão da nossa irmã Marli. Também te peço pela minha esposa, Eduarda, pela Mimi, ó Pai. Colocamos, ó Deus, esses teus servos diante do teu altar, Pai. Cuida, meu Deus. Que não venha a faltar, ó Deus, nos nossos corações a fé, a esperança e o amor. Amém. Deus nos abençoe, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com o teu povo hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.